O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento dos critérios para a demarcação de terras quilombolas no país. Mas os ministros decidiram que o governo federal não deve indenizar o estado do Mato Grosso pela demarcação de terras indígenas no estado. Depois de passarem a noite e toda a manhã de hoje em frente ao STF, os indígenas comemoraram a decisão da corte. Os ministros votaram contra duas ações do estado do Mato Grosso que pediam indenização pela desapropriação de terras para a criação de áreas indígenas. Não havia ocupação permanente antes de 1961. E ainda que houvesse tal ocupação permanente, competirá ao Estado de Mato Grosso e não a União assegurar a posse dessas áreas. Por 8 votos a 0, o STF entendeu que essas terras já eram ocupadas pelas populações indígenas muito antes da demarcação e que, portanto, pertencem à União. As áreas em disputa ocupam parte do Parque Nacional do Xingu, criado em 1961, e as reservas Nambi-Cauara e Parecis, criadas em 1968. Também estava marcado para hoje, aqui no STF, um julgamento que pode afetar a demarcação de terras de outras comunidades tradicionais, a dos quilombolas. Mas a sessão acabou sendo adiada e ainda não há data para a retomada do julgamento. O Supremo vai analisar uma ação do Partido Democratas que questiona um decreto de 2003 que colocou critérios para a criação de áreas quilombolas. A anulação do decreto, ela paralisa os processos de titulação em curso, né? E elas inviabilizam a aplicação do artigo 68 da Constituição, que diz que nós temos direito ao território. Ou seja, o nosso direito continua valendo, mas a gente não vai ter um instrumento que diz como esse direito se aplica. Indígenas e quilombolas também se reuniram em frente ao Supremo hoje por temerem que a corte decidisse sobre o chamado marco temporal. O argumento foi usado na decisão sobre a área indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Por ela, só teria direito à terra as comunidades que ocupavam a área na data de assinatura da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Como se a história dos povos indígenas começasse de 88 para cá, né? Esquecendo-se que o Brasil tem uma dívida histórica com os povos indígenas. Então vamos defender até o último índio sobreviver.